Caros alunos, estamos iniciando aqui o vídeo da unidade 2 do nosso curso de contabilidade básica. Nessa unidade a gente vai falar um pouco mais sobre balanço patrimonial e DRE. Mais uma vez eu destaco que um vídeo de 10 minutos não tem nenhuma intenção de esgotar todo o conteúdo. Por isso eu deixo aqui o conteúdo da unidade para que você possa acompanhar através do nosso material de apoio, né, o PDF de contabilidade básica da Rede ETEC, e também um vídeo aqui para você acompanhar esse conteúdo. Tá? No YouTube você encontra diversos vídeos disponíveis aí, ok? Então vamos lá falar sobre o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é uma demonstração contábil que tem por objetivo evidenciar, né, os elementos patrimoniais de uma determinada empresa, ok? Através do balanço patrimonial, você consegue obter um resumo sobre a sua empresa em um determinado momento do tempo. Por isso, o balanço patrimonial é considerado uma demonstração contábil estática, tá bom? O balanço patrimonial está dividido dessa forma, como apresentado aqui na nossa tela, tá? Ativo, passivo e patrimônio líquido, sendo que o ativo corresponde ao total de bens e direitos, o passivo corresponde às obrigações da empresa e o patrimônio líquido é considerado aí como o capital próprio, né? O capital próprio da empresa, ele vai evidenciar os recursos que foram investidos na empresa pelo sócio, tá? Lembrando que o ativo e o passivo, eles são divididos em circulante e não circulante, conforme a classificação das contas, levando em conta o prazo de pagamento ou recebimento dessas contas, né? Então, no circulante, você vai classificar os bens e direitos a se realizarem no curto prazo e no passivo circulante, as obrigações que você tiver de pagar no curto prazo, tá? No ativo não circulante, os bens e direitos a se realizarem após o período de curto prazo e no passivo não circulante, as obrigações a pagar após o período de curto prazo. Lembrando que esse período de curto prazo na contabilidade seria o período que se encerra até o término do período subsequente, né? Então, a partir da data do balanço. Então, considerando esse período, você classifica curto prazo e considerando o período após, né, o término do exercício subsequente, você teria o longo prazo, tá? Então, num caso objetivo, nós estamos em 2021, o nosso exercício social subsequente é o ano de 2022, tudo que se encerrasse após o ano de 2022, a gente consideraria curto prazo. E o que se encerrasse após o ano de 2022 seria o longo prazo, ok? Essas noções de curto prazo, longo prazo, exercício social, essas classificações você encontra no nosso material de apoio e no nosso PDF dos slides que vão ser enviados para vocês, ok? Então, o balanço patrimonial mais completo, a gente tem essa estrutura, tá? O ativo dividido em circulante e não circulante. No circulante, eu vou classificar as disponibilidades, as contas a receber de curto prazo, os estoques, né? Impostos a recuperar de curto prazo e as despesas antecipadas, que são despesas que foram pagas antecipadamente e que só vão se realizar no exercício seguinte, ok? Lembrando que no ativo, essas contas, elas são classificadas, né, de acordo com o grau de liquidez, ou seja, de cima para baixo, você tem as contas que vão se realizar, né, transformar em dinheiro mais rapidamente do que as outras, tá bom? Então, essa é a classificação. E aqui no passivo, o grau é de ações mais exigíveis, né, aquelas que o prazo de pagamento é menor, né, você classifica aqui em primeiro lugar e assim vai seguindo, ok? Então, por exemplo, as disponibilidades aqui no ativo, elas vão se transformar em dinheiro mais rápido, por exemplo, do que o estoque. Por quê? Porque a disponibilidade é dinheiro que está disponível, né, no caixa ou no banco da empresa, na conta bancária da empresa. Enquanto o estoque, para se transformar em dinheiro, você teria que vender primeiro, né? Então, logicamente que as disponibilidades, você vai lá no caixa e saca o dinheiro, ou vai no banco e saca o dinheiro, transforma em dinheiro mais rápido do que o estoque, que você ainda precisa vender, ok? No ativo não circulante,
especificamente aqui nesse subgrupo realizável a longo prazo, você tem basicamente as mesmas contas do passivo circulante, só que de longo prazo, ok? Então, são contas a receber de longo prazo, tá? Só para deixar claro essa divisão. Aqui em investimentos, pessoal, você vai classificar, né, a participação da empresa no capital de outras empresas, né? Por exemplo, digamos que a TIM comprou uma parte da Oi, né? Então, ela ia classificar a compra de parte da Oi aqui nesse subgrupo aqui, investimentos. Nesse subgrupo imobilizado, vai ser classificado os elementos patrimoniais aí, os bens, né, que a empresa utiliza na execução das suas atividades, tá bom? Então, por exemplo, é uma fazenda, né, produtora de soja, tem trator, né, tem caminhões, outro tipo de máquina, classifica aqui no imobilizado. O intangível também são bens que são utilizados na execução das atividades da empresa, só que são bens intangíveis, tá? Que não têm materialidade física. No passivo circulante são as obrigações de curto prazo e no não circulante são as obrigações de longo prazo, ok? Aqui no patrimônio líquido representa o capital próprio da empresa, tá? Você tem o capital social, que representa aí o valor investido pelos sócios na empresa. Você tem as reservas de lucros, lucros acumulados, né? Outros resultados abrangentes, participação de acionistas não controladores, tá? Lembrando que essas contas aqui nem todas se aplicam a todos os tipos de empresa, tá bom? Então, em resumo, o balanço patrimonial se encontra representado aí, tá? Não deixem jamais de ler os capítulos do material de apoio para que você consiga compreender melhor esses assuntos, tá? A gente tem também aqui a DRE, tá? A DRE, ela é uma demonstração contábil que tem o principal objetivo de evidenciar, né, como o lucro, na verdade, não somente o lucro, mas também o prejuízo, né, que é o que nós chamamos de resultado, ok? Por isso que a demonstração é chamada demonstração do resultado do exercício, porque ela visa demonstrar como esse resultado, seja lucro ou prejuízo, em um determinado período, como ele foi atingido, como ele foi criado, tá? Então, ela tem essa finalidade, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma estrutura básica de uma DRE, tá bom? Onde você vai partir das receitas brutas, né? O que é a receita bruta? Você vendeu uma camisa por R$100, tá? Então, a sua receita bruta nessa venda foi R$100, ok? Aqui, logo após as receitas brutas, você vai subtrair as deduções das vendas, né? Que são impostos, são devoluções, são descontos, né? Por exemplo, você vendeu uma camisa por R$100, mas você deu um desconto de 5%. Então, a sua receita líquida, né, é os R$100 menos o desconto, que é de 5%, né? Então, sua receita líquida seria de 95, tá? Então, a receita líquida você encontra subtraindo a receita bruta com as deduções, né? Da receita líquida, você exclui o custo das mercadorias vendidas, né? Que é o CMV. O que é o CMV? Por exemplo, essa camisa que você vendeu por 95 no valor líquido, você comprou por R$50, né? Então, ela custou para você R$50, né? Então, você pega a receita líquida, que é 95 menos 50, aí você encontra o seu lucro bruto naquela operação, tá? E aí, né, no final do período, você vai somar todas as suas despesas, todas, né, os custos das mercadorias que você vendeu, todas as suas receitas, tá? E aí você encontra esse lucro bruto, tá? Do lucro bruto, você vai excluir as despesas que você teve, tá? Sejam despesas comerciais, administrativas, financeiras, despesas com vendas, tá? E aí você vai excluir, né? Você vai subtrair do lucro bruto essas despesas e vai encontrar o seu lucro operacional. Se você tiver outros tipos de receita, como receita de aluguel, que não faz parte das suas atividades, aqui você somaria, né? Se você tivesse outros tipos de despesas que não fazem parte da sua atividade operacional, aqui você excluiria, né? E aí você encontra o lucro antes do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro líquido, né? E aí você vai calcular, baseado no lucro que você teve, qual foi no lucro operacional, né? No que a gente chama de LAI, lucro antes do imposto de renda, qual foi o seu lucro,
né? Não existe cálculo de imposto sobre prejuízo. Aí você calcula qual foi o seu lucro, de acordo com o seu tipo societário, a atividade que você exerce, né? O seu regime de tributação, você calcula o seu imposto. E aí você encontra o seu lucro líquido, né? Ou prejuízo líquido, tá? Aqui a gente está tratando como lucro porque é a situação mais comum na vida das empresas, né? Lembrando que pode ter também prejuízo, ok? Então, por hoje é só, pessoal, tá? E a gente encerra aqui a nossa unidade 1. Tchau, tchau.